Olá amigos, quero cumprimentá-los, que Deus nos abençoe nessa terça-feira, dia 29/12, estamos chegando no final do ano. Mas vamos ao estudo da lição de terça-feira, onde falaremos sobre o argumento do perdão, onde nós vimos sobre a realização de cultos vazios, né? O título da lição era Adoração Podre. Deus não aceita aquilo que é abominável. E hoje o título da lição é sobre o argumento do perdão. Como Deus perdoa de maneira incondicional. Logicamente que nós falamos de forma incondicional, mas há uma condição para que o ser humano possa se aproximar de Deus, possa fazer confissão, possa fazer arrependimento. Logicamente que Deus tem a sua forma de aceitar as pessoas. E a graça divina, ela é inexplicável para a compreensão humana. Nós não conseguimos entender. Por isso que Pedro, quando argumentou com Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? Jesus então disse: não somente até 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Ou seja, expôs uma forma infinita de perdão. Deus também tem essa forma infinita de perdão, que nós chamamos de graça. Nós não merecíamos nada, a não ser a morte pela transgressão da lei de Deus, pela afronta à santidade divina. Aí vem o Senhor Deus, e através de Cristo Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos dá a condição de nos reaproximarmos, Ele ainda nos dá um brinde, Ele nos torna seus filhos. E diz o apóstolo Paulo, co-herdeiros com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, essa forma de perdão é fantástica. O ser humano, por mais que ele tente assim perdoar como Deus, ele pode ter apenas uma sombra dessa atitude de perdão. Roy e Rose era um casal que estavam assim querendo fazer alguma coisa para Deus. Eles se mudaram para uma cidadezinha pequena no interior dos Estados Unidos chamada Praia do Ouro. E ali então eles começaram a evangelizar. Estavam indo bem, os vizinhos vinham para o pequeno grupo e eles evangelizavam as pessoas. E estava indo tudo bem até que uma manhã, quando o Roy estava indo para o trabalho, dois rapazes num carro, eles então em alta velocidade roubaram um carro, roubaram uma joalheria e num cruzamento eles passaram a mais de 100 km por hora. Roy estava indo para o trabalho, o carro dele foi colhido no lado do passageiro. O filho dele estava com ele, recebeu a pancada, o carro capotou 5 vezes, o filho de 17 anos morreu. Um dos bandidos fugiu, mas um deles ficou preso no volante e foi preso. Roy ficou assim no hospital quase 50 dias devido ao ferimento. Foi por um milagre de Deus que ele foi salvo. E quando tudo terminou, quando ele estava bem, Roy, depois de 3 anos, resolveu ir visitar o moço que causou o acidente e a morte do filho. Ele levou a Bíblia para esse moço. Esse moço estava muito envergonhado, aceitou a Bíblia, começou a ler. Roy começou a ir aos sábados na prisão para dar estudos a esse moço. Ele foi aceitando Jesus. E quando teve ali a reunião de condicional, onde o detento tem condição de pedir esse benefício, o juiz perguntou: o senhor tem para onde ir? Então Roy estava presente com seu advogado, e o advogado de Roy disse para o juiz que Roy gostaria de amparar aquele moço enquanto ele estivesse na condicional, e o levou para casa. E depois daquela convivência, Roy adotou esse moço como seu filho. Ele fez uma espécie de substituição de perdão. Já que o seu filho havia sido morto por aquele moço, ele perdoou aquele moço e ainda o transformou e o adotou como filho. Deus fez a mesma coisa com o ser humano pecador. Deus então fez isso, perdoou o pecado do ser humano e ainda nos transformou ou transformou o ser humano em filho seu. A todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. No tempo do profeta Isaías, o povo de Israel estava rebelde, voltado para a idolatria. Uma situação calamitosa. Deus, nosso Pai Celestial, ainda tinha planos para o seu povo, por incrível que pareça. O povo já estava votado para um exílio de 70 anos em Babilônia, mas Deus tinha plano para o seu povo. Aí tem a pergunta número 6. Diante da situação espiritual do povo, o que Deus propôs para esse povo que estava indo para a idolatria? Isaías 1,18 diz assim: Deus diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Então a resposta é o que Deus propôs. Deus apresentou ao povo a chance de terem os pecados perdoados. E eles estariam limpos para uma nova vida diante deles.
Logicamente que essa proposta divina, ela necessitava de alguma coisa da parte do ser humano, pelo menos a aceitação. Deus sempre apresenta a esperança como a base de um relacionamento espiritual saudável, no qual seus filhos estejam bem. Ter os pecados perdoados significava a renúncia dos pecados, significava confissão e arrependimento. Deus não pode simplesmente passar uma borracha e apagar tudo. É preciso que o ser humano pelo menos se arrependa, pelo menos confesse: Senhor, eu errei, como Davi, ele errou com Batseba. E no Salmo 51 ele faz uma declaração, uma confissão: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Ó Senhor, cria em mim um coração puro. Então Davi se arrependeu realmente de forma genuína. É isso que Deus estava pedindo ao povo. Eu posso perdoar os pecados, mas pelo menos tem que ter confissão e arrependimento. Por quê? Porque se não houver confissão e arrependimento, a pessoa volta ao mesmo pecado de forma rápida. Então, essas atitudes, por exemplo, de confissão e arrependimento, dariam ao pecador o status de perdoado e tornaria essa pessoa, ou o pecador, apto a ser um instrumento nas mãos divinas. Deus só pode usar pessoas que estejam aptas para o Espírito Santo utilizar a pessoa. Deus não pode colocar o Espírito Santo num vaso sujo. É preciso limpar esse vaso. Nós somos vasos nas mãos de Deus e é preciso limpar. E quem faz isso é Deus através do Espírito Santo. Por isso Deus insistiu: vamos conversar, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Pergunta número 7 da lição de terça-feira: o que significaria para o povo de Israel o perdão oferecido e a mudança de comportamento? Quanto isso custaria para Deus e para as pessoas? Isaías 1,18: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 44:22: apagarei as vossas transgressões. Como a névoa eu vou dissipar as transgressões. Os teus pecados vão dissipar como a nuvem. Torna-te para mim, diz Deus, porque eu te remi. Olha que expressão de carinho divino. Se vocês vierem para mim, eu vou apagar as transgressões de vocês, como se apaga uma névoa, como se desfaz uma nuvem. Vocês vão ser remidos por mim. Um convite amoroso da parte de Deus. O perdão nada custaria para o povo de Israel. Eles teriam apenas que renunciar aos pecados, jogar fora os ídolos. Para Deus, na verdade, o custo foi muito alto, pois sua oferta implicava num perdão que iria operar a transformação dos corações. E isso implicava em tratar caso a caso, sem abrir mão dos princípios divinos. Ou seja, Deus diz assim: eu preciso perdoar vocês. Isso tem um custo. E esse custo vai ser pago pela justiça e pela misericórdia. Essa proposta divina de perdão e o convite de retorno a Ele era uma amostra do que iria acontecer no Calvário. Deus instituiu, naquela época, a matança de cordeiros que simbolizava Jesus Cristo. Não era o pecador que morria, era o cordeirinho que morria. Ela simbolizava Jesus morrendo na cruz pelo ser humano. Não custaria nada para o ser humano, mas para Deus custaria tudo. Custaria a vida do filho dele. Ellen White escreveu no livro Cristo em seu Santuário, na página 113, o seguinte: o intercessor divino, Jesus Cristo, apresenta a petição para que sejam perdoadas as transgressões de todos os que venceram pela fé em seu sangue, a fim de que sejam restabelecidos no lar edênico e coroados com ele como co-herdeiros do primeiro domínio. Ou seja, o ser humano que vem para Deus, ser humano que confessa e se arrepende, Jesus Cristo intercede por ele junto ao Pai. Olha, uma das pessoas perdoadas foi um soldado romano. Ele cometeu um crime contra o imperador, foi condenado à morte. E na hora que ele estava sendo julgado pelo imperador e pela corte romana, entrou um moço trazido por duas pessoas. Ele tinha as duas pernas amputadas e as duas mãos amputadas. Fruto das batalhas que ele assim lutou pelo país. E naquele momento ele se levantou assim, daquela forma dele, e disse para o imperador: imperador, senhores juízes, o meu irmão não tem nenhum mérito, mas eu vou pedir por mim, que dei a minha vida pela pátria. E levantou os dois tocos de braço e disse: pela pátria eu perdi as minhas mãos, pela pátria eu perdi os meus pés, mas estou vivo para defender a pátria.
É em meu nome, em nome do sacrifício que eu fiz, que eu peço perdão para o meu irmão. O imperador ficou tão assim consternado com esse pedido de perdão, e os juízes também, que perdoaram o moço transgressor. É o que Cristo faz por nós. Ele se apresenta perante Deus, porque o ser humano não tem nenhuma condição de receber perdão. Mas Jesus se oferece diante do Pai. Diz: meu Pai, e essa pessoa eu estou pedindo por ele. A Harriet Beecher foi a escritora do livro A Cabana do Pai Tomás. Quando ela era pequena, ela sentia muita necessidade de ser perdoada por Jesus. Quando ela era mocinha, ela sentiu essa necessidade, mas ela não encontrava paz no coração. E já assim, jovem, nos seus 19 anos, ela assistiu um dia o pai dela pregar sobre a graça e o perdão. E ela saiu da igreja flutuando, pisando em nuvem. Quando o pai perguntou: o que aconteceu, Harriet? Ela disse: papai, hoje sua pregação me deu consciência do verdadeiro perdão divino. Eu estou flutuando na graça. E a partir disso, essa moça viveu uma vida santificada diante de Deus. Deus nos faz uma proposta de perdão. Não importa o que você tenha feito, se a pessoa confessar e se arrepender, Deus disse: vinde e conversemos. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim ou como a escarlata, se tornarão brancos. Diante de Deus e por Jesus, Ele nos oferece essa graça do perdão. Que Deus te abençoe. Sinta-se perdoado por Deus. Que a graça esteja no seu coração nesta terça-feira, em nome de Jesus. Amém.